mesmo sentimento que nós sentimos com os nossos pequeninos, é que Jesus sente quando a gente vai verdadeiramente diante dele com o coração quebrantado. Então, se quebrante diante do Senhor nessa manhã, cante com a gente, quebrantado. Amém? Verdadeiramente o adoram em espírito e em verdade. Olha para o seu irmãozinho do lado agora e fala assim: agora é o meu momento com o Senhor. Agora eu vou adorar o Senhor. Em espírito e em verdade. Se prostre diante de Deus. Use esse momento agora para falar
adorar em espírito e em verdade. Em espírito e verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e verdade, te adoramos, te adoramos. Eles reis e Senhor, te queremos nosso viver. Eles reis e Senhor, te queremos nosso viver. Os atos do Senhor.
Nesse momento, eu quero que você reflita comigo e fale: Jesus, Tu és, Jesus, o centro da nossa adoração, Pai. Sem Ti não somos nada, Deus. O que fazer diante de um amor assim tão grande, Deus? A única resposta que nós temos é uma rendição, Deus. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Pai, unidos em Teu nome. Reconhecemos que sem Ti nada somos, Deus. Obrigado por Teu sacrifício, por Teu olhar de misericórdia sobre nós. O Senhor nos alcançou como nós estávamos perdidos, ó Pai. Como nós cantamos um coração quebrantado que agrada ao Pai. Recebe, Senhor, o nosso coração quebrantado diante do Teu altar. Que o Senhor seja o centro, Deus, desse culto, Deus. Tudo que eu quero, Pai, é estar em Tua presença. Quero ir mais fundo nesse amor. Declarar, Jesus, Tu és o centro, Jesus, da minha vida. Em nome de Jesus.
Mas se dentro delas não tiver a presença do Senhor, nada faz sentido estarmos aqui nessa manhã, se não for pela presença de Deus. Não há razão, não há motivo, não há qual circunstância de estarmos aqui, se não for pela presença do Senhor. Aleluia. Sabe o que há de mais precioso aqui nessa manhã? Não é em receber as bênçãos do Senhor, não é apenas ver o céu se abrir, não é apenas milagres e prodígios, mas é a presença, é o amor dele invadindo o meu ser, invadindo a minha alma, tomando meu espírito e meu coração. Sabe o que há de mais precioso nessa manhã? Se chama presença de Deus. Talvez há dias, meses, semanas, você não consegue se prostrar, se lançar por inteiro, se lançar aos pés da cruz e falar: Senhor, ainda que todas as coisas que me faltem, ainda que todas as coisas que me sobrem, ainda assim, o meu maior desejo é a tua presença, o meu maior desejo é estar em teus atos, porque eu sei, ó Deus, independente das circunstâncias, ainda que eu esteja diante de testes, diante de provações, ainda assim o Senhor está comigo. Sabe, irmãos, há dias que nós acordamos apáticos, cegos, às vezes frios, mortos, insensíveis à presença do Senhor. Não é toda manhã que você acorda e querendo louvar, engrandecer e bendizer. Talvez há dias que você não queria nem ter acordado. Isso aponta a fragilidade da nossa carne, mas aumenta a necessidade da presença do Senhor. Sabe, há dias, irmãos, que nós não queremos orar, louvar. Há dias que você parece que você está tribulado, sem paz. Mas mesmo assim, quando você decide fazer, e quando você adentra a presença do Senhor, sabe, todas as circunstâncias das quais te afligem, te cercam, te sufocam, te prendem, todas essas serão dissipadas pela presença do Senhor, porque onde habita a luz, ali não habita trevas. Oh Espírito Santo de Deus, coloque sua mão sobre o seu coração nessa manhã. Eu não sei qual momento você está vivendo na sua vida nesses dias. Talvez há coisas que só você e o Senhor sabem. O que passa no seu coração, o que passa em seus pensamentos. Talvez medos, aflições, angústias, necessidades. Sabe, mas que neste momento, abra o seu coração diante do Senhor. Declara a Ele: Senhor, ainda que me sobrem todas as coisas, ou ainda que me falte, o que eu preciso é da tua presença. Ainda assim eu sei que o Senhor está comigo. Espírito Santo de Deus, Pai, não desejamos apenas suas mãos, Pai, não desejamos apenas os seus presentes, nós queremos a tua presença. Se faz presente, Senhor, se faz presente sobre cada circunstância. Mostra, Senhor, a mim, mostra a tua igreja, a tua grandeza, libera da tua autoridade, do teu domínio. Cremos, Senhor, que tudo depende de ti, e apenas no verbo todas as coisas podem ser criadas, apenas no verbo todas as coisas podem ser aniquiladas, porque há poder em teu nome, há poder em tua presença. Em nome de Jesus. Irmãos, eu quero orar por você
Mas a Bíblia diz que esse homem endemoniado avistou Jesus de longe. A palavra do Senhor diz que ele correu, prostrou e adorou. Deixa eu te falar algo. O império das trevas, eles reconhecem a soberania de Deus, eles reconhecem a grandeza de Deus, eles reconhecem o poder de Deus. Mas nós estamos aqui nessa manhã para pregar o império das trevas. Mas se o império das trevas não reconhece, quem dirá os seus? Quem dirá os filhos? Quem dirá a nação, o povo de Deus? Sabe, irmãos, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Eu quero orar por você nessa manhã. Sabe, nada pode resistir ao Senhor. Nada, não existe enfermidade, não existe prisão na mente, não existe nada que possa paralisar o poder do Senhor. Se alguém dentre nós tem alguma necessidade de oração, meu irmão, seja ela qual for, da mais simples à mais impossível, o nosso Deus é o Deus de causas impossíveis. Se tem alguém no nosso meio, erga sua mão direita. Nós vamos orar, mas não vamos orar segundo o nosso merecimento, ou porque eu fui santo essa semana, porque eu orei, porque eu preguei, porque eu jejuei. Não é, não tem a ver comigo, tem a ver com Ele, não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com o que Ele fez. Seja o seu caso, com autoridade e poder, no seu lugar, com a sua mão estendida, abra a sua boca, comece a declarar, comece a decretar. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós pedimos a Ti, mas decretamos, Senhor, autoridades sujeitas dessa terra. Pai, toda causa contrária, Senhor, tem se levantado para afligir os seus. Pai, nós proclamamos em nome do Senhor Jesus, decretamos a falência em nome de Jesus. Nós profetizamos, Senhor, sobre a Tua igreja, chuva de testemunhos, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja reconhecido, para que o Teu nome seja exaltado, e possamos crer, receber e ter a convicção que tudo provém do Senhor. Não há nada que possamos fazer, Pai, a não ser crer, a não ser confiar, a não ser esperar no Senhor. Pai, por isso nessa manhã nós declaramos que os céus estão abertos. Pai, onde cada milagre alcançar, Pai, ali não terá apenas a provisão, mas ali estará a Tua presença, ali estará a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Você crê nisso? Aplauda o Senhor mais uma vez. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Tem liberdade, pode tomar o seu lugar, se assentar. Graças a Deus, irmãos. Amém. Bom dia. Irmãos, estou sentindo a falta de muitos irmãos aqui. Espero que estejam bem. Que o Senhor os alcance de graça. Amém, irmãos? Quem estava conosco aqui no final de semana passado, no domingo passado? Nós iniciamos uma série, uma mensagem falando a respeito de sermos testemunhas, gerarmos discípulos, de alcançarmos a nossa próxima geração. Irmãos, o quanto eu tenho sido edificado nisso nesses dias. Mas eu confesso que essa semana o Senhor tem colocado algo novo no meu coração, irmãos, a respeito de tudo aquilo que nós fazemos. Pergunta ao pessoal do seu lado: por que você veio aqui nessa manhã? Eu estou esperando, me responda. Sabe, irmãos, há tantos e tantos motivos para nós estarmos na presença de Deus. Existem milhares e milhares deles.
essa semana eu estava meditando, irmãos, a respeito de como que existem pessoas que trocam destinos, trocam valores, trocam princípios por conta de resultados rápidos. Uns domingos atrás eu ministrei a respeito disso. Você quer mais rápido ou você quer mais longe? O que você quer, irmãos? Ir mais rápido ou mais longe? Só que nós percebemos que nós vivemos um momento de pessoas que queremos respostas rápidas. Eu espero que ninguém nessa igreja tenha aberto o nosso aplicativo da Amazon e procurado lá talvez uma oração Prime, resposta Prime. Eu vou orar hoje, quem sabe 24 horas, amanhã já não chega aqui, ou talvez ainda no mesmo dia. É a geração que nós percebemos, irmãos, mas qual é a questão nisso? Que isso vai condicionar a sua mente. Todas as vezes que a nossa Romanos 12:2, não nos conformeis com as coisas deste mundo, deste século, mas renovai a nossa mente, para experimentais com boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a nossa primeira transformação, ela parte do princípio da mente. Só que quando nós nos relacionamos com Deus, quando nós nos envolvemos com as coisas deste mundo e queremos trazer os padrões do mundo para dentro do reino de Deus, irmãos, isso dá um grande conflito. Por isso que a gente vê hoje tantas e quantas pessoas atribuladas, que não conseguem esperar, que não conseguem compreender, que não conseguem discernir os tempos. E aí a questão é, a sua mente, ela se torna domesticável a essa condição. Qual condição, pastor? Que você passa a valorizar mais o resultado do que o processo. Seja sincero, os adultos aqui, se você pudesse voltar na sua época escolar, quantos gostariam de voltar? Seja sincero. É gostoso, irmãos, era um tempo muito bom. Responsabilidade zero, o máximo que você tinha que tirar ali era não ficar no vermelho, para pelo menos não arrumar uma grande confusão dentro de casa com seus pais. Mas, enquanto você estava estudando, o que você falava? Eu quero logo ser adulto, quero trabalhar, eu quero ser independente. E todas as vezes que você tem esse pensamento, irmãos, traz isso para dentro do seu casamento. O Senhor, Ele te deu uma palavra que vai utilizar a sua família para restaurar outras famílias. E aí você fala, glória a Deus, eis-me aqui, Senhor. Mas no meio disso, o Senhor, Ele vai ter que ajustar muitas coisas. E aí são os processos. Aí o marido que era para ser líder virou uma banana. A mulher que era para ser submissa virou uma cobra voadora. E aí fica aquela conflito, aquela questão, mas você só quer logo a mulher mansa, você quer o homem posicionado, mas você não vai valorizar as pequenas etapas, os processos no meio do caminho. E desfrutamos aquilo que o Senhor tem. Então qual que é a condição, irmãos? Você passa a valorizar o resultado muito mais do que o processo. A gente quer o milagre, a gente quer a cura, a gente quer a provisão, a gente quer as bênçãos, a gente quer as portas abertas, a gente quer a promoção, nós queremos o crescimento, nós queremos tantas coisas, mas nós esquecemos de quem é o autor e quem é o responsável por tudo isso. Alguém já foi celebrar alguma festa de aniversário que o aniversariante não estava presente? Mas não fica um negócio meio, acho que pouquíssimos foram, mas não é um negócio meio esquisito, um negócio meio sem nexo, parece que não existe uma razão, um motivo qual estar ali. E muitas das vezes estamos dessa forma, irmãos, espiritualmente. Nós esquecemos que o Senhor é o autor de tudo isso. Não me recordo quem foi que ministrou alguns domingos atrás sobre, utilizou a passagem de Lucas 10, a cura dos leprosos, e dos 10 apenas um voltou. Muitas das vezes nós estamos assim diante de Deus,
O Senhor me dá isso, o Senhor deu, você vira as costas e vai embora, nunca mais volta. Não voltou nem para agradecer. O que isso aponta? Eu estou mais preocupado com a resposta, com o milagre, do que com a presença. Sabe, irmãos, Deus é um Deus de milagres e Ele sempre continuará fazendo milagres, porque essa é a essência de Deus. Mas existe algo muito mais precioso daquilo que Deus pode fazer: é quem Ele é. Irmãos, reconhecer quem Deus Ele é muito maior do que receber qualquer milagre, do que qualquer presente, porque o maior presente de Deus nunca foi as bênçãos. O maior presente de Deus sempre foi a sua presença. Nós vemos lá no Jardim do Éden, quando Deus criou Adão e Eva, colocou os dois no jardim. Irmãos, o que significa Éden? Prazer, delícias, maravilhas. Deus colocou Adão e Eva e disse: pode comer todos os frutos, apenas não de um fruto, conhecimento do bem e do mal. Mas o que aconteceu? Comeram, e eles foram expulsos. Com a expulsão veio: o homem vai ter que trabalhar, comer o suor do rosto, a mulher terá dores de parto. E talvez você pode pensar: poxa, o prejuízo foi tão grande, olha, amanhã eu vou ter que levantar cedo e trabalhar. Poxa, eu sou mãe, tive dor de parto, ou ainda terei, as mães que ainda terão, ainda terei mais dores de parto. Poxa, não precisava trabalhar, estava tranquilo, estava saudável, estava tudo pronto. E talvez você pode pensar que a maior perda, o maior prejuízo foi esse. Não foi. O maior prejuízo foi a ausência de Deus. O maior dano foi a presença de Deus. Não foi por eles o fato de serem expulsos de um lugar bom, maravilhoso, mas eles perderam ali a presença de Deus. Irmãos, o que nos adianta? Você acordou cedo, se preparou, se maquiou, se guardou, se arrumou, se vestiu, os irmãos vieram, ensaiaram, preparamos mensagem e tantas coisas fizemos, se não for pela presença de Deus. Não há lógica, não há motivo, não há razão. Abra sua Bíblia comigo, lá no livro de Êxodo, capítulo 33, verso 14 e 15. Êxodo 33, 14 e 15. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Irmãos, quem que disse isso aqui? Moisés. Mas qual que era o contexto dessa conversa entre Deus e Moisés? Deus chama Moisés ao monte. Então Moisés sobe ao monte para falar com Deus. E aí abaixo do monte ficou Arão, mas todo o povo, que naquela época eram os israelitas, ainda não eram nominados como judeus. Judeu ainda foi um tempo depois das 12 tribos foram divididas. Mas trazendo para o contexto, esse povo que estava com Moisés era o povo de Deus, era o povo de Israel, era o povo da descendência de Jacó. Isso é importante você compreender isso. Então Moisés sobe para falar com Deus, e o povo fica embaixo, aguardando. Só que passa um dia, passa 2 dias, o tempo começa a passar, e o povo começa a ficar o quê? Ansioso. O povo começa a ficar impaciente. E então Arão decide, junto com o povo, fazer um bezerro de ouro. Porque o bezerro de ouro ele traria a segurança, a proteção. Então eles fizeram o bezerro e começaram a adorar o bezerro. É aqui que Deus faz. Então Deus anuncia um juízo sobre este povo. E então Deus fala para Moisés:
o que eu prometi, eu vou cumprir. Eu vou tirar o povo do deserto e vou levar para Canaã, a terra que manda leite e mel. Então o que o povo está aguardando, irmãos? O que o povo está aguardando? Um milagre, um presente, uma bênção. Mas o Senhor diz: a promessa vai ser cumprida, mas eu não estarei contigo, porque se eu for em meio ao povo, todo o povo será consumido por conta do pecado. E então Moisés, ele intercede pelo povo. Então Moisés, ele vai para a tenda, fala com Deus face a face. A nuvem está sobre a tenda e o povo de longe só aguardando. Então Moisés intercede e fala para o Senhor: Senhor, então não me faça sair do deserto, não me faça ir para um lugar que vai ser bom, maravilhoso, que manda leite, que manda mel, uma terra que é prazerosa. Não me leva se a tua presença não estiver comigo. Sabe, irmãos, quantas as vezes nós trocamos os presentes de Deus pela presença? Quantas vezes valorizamos mais os acontecimentos do que aquele que proporcionou o acontecimento? E isso, irmãos, não é uma mensagem, não é uma reflexão, não é uma palavra para ímpios, não. Porque o povo que estava condicionado era o povo de Deus. Então, quando Moisés intercede, o que Deus diz? Então Deus diz: a minha presença estará contigo. Porque Moisés, ele compreendeu que valia mais a presença de Deus. Irmãos, deserto não é lugar bom. Deserto não é lugar de fincar estacas. Deserto é lugar de passagem. O deserto na nossa vida, ele serve para nós conhecermos quem nós somos. Muitos irmãos acreditam: olha, Deus está me levando para o deserto para Ele me conhecer. Não, Ele já te conhece. É você que ainda não se conhece. E quando você caminha pelo deserto, lá é o lugar que você passa a conhecer quem você é. Porque deserto é lugar de dependência. Deserto é dependência de Deus. Irmãos, e depender de Deus, para muitos, é algo muito complicado, por conta da impaciência, por causa do tempo, da velocidade, da angústia, que as coisas aconteçam rápido e tem que ser assim. Eu orei ontem, tem que estar pronto hoje. Não, irmãos, não adianta você ter todas as coisas, se não tiver a presença de Deus, você não tem nada. O milagre, ele pode mudar uma circunstância, mas a presença, ela pode mudar uma vida inteira. Sabe, não busque nesses dias, irmãos, apenas viver por milagres. Busque pela presença. Quem tem presença de Deus, esse tem prosperidade. Qual é a diferença da prosperidade e do milagre? A prosperidade, ela é contínua. O milagre, ele é momentâneo. Eu lhe pergunto: o que você quer? A prosperidade ou o milagre? Irmãos, eu não estou falando de dinheiro. Uma vida próspera em Deus é próspera no casamento, é próspera nas finanças, é próspera na saúde, ela é próspera na criação de filhos, ela é próspera na profissão, são em todas as áreas, nas suas emoções, no seu ministério. A prosperidade do Senhor sobre nós. Mas a questão é que esse povo que estava com Moisés não eram ímpios, não eram gentios, não eram pessoas de costumes pagões, não, muito pelo contrário, era o próprio povo de Deus. O mais interessante é que esse mesmo povo, eles viram o mar se abrir, eles viram milagres, mas continuaram incrédulos. Esse mesmo povo, eles não reconheceram
aquele que havia operado todas as coisas. E isso, irmãos, precisa ser motivo de reflexão, de transformação na sua vida nessa manhã. Talvez alguma área da sua vida você quer pressa, quer urgência. Irmãos, é melhor estar no meio da tribulação com o Senhor do que você na sua zona de conforto perfeito, mas vazio de Deus. Compreenda isso. É impossível você experimentar o poder de Deus sem desenvolver uma intimidade com Ele. Quantas pessoas experimentaram o poder de Deus? Não só aqui em nosso meio, mas quantas pessoas nós vemos na Bíblia? Qual era a intimidade da mulher samaritana? Do paralítico? Do cego? Do coxo? Nenhuma. Mas mesmo assim eles experimentaram. Mas ali havia outras pessoas, os discípulos. Aqueles experimentaram não os milagres somente, mas eles experimentaram a presença do Senhor. Eu não sei o que você glorificaria mais. Talvez uma causa de um milagre que o nome de Deus manifestou, ou uma alma que se converteu, para que andasse na presença do Senhor todos os dias. Qual testemunho é maior, irmãos? E na sua vida, ou existe alguma área que você deseja um milagre? O que é maior? A solução desse milagre? Ou que essa circunstância produziu na sua vida? A transformação que ela causou por intermédio de quem? Nós precisamos avaliar, irmãos. Porque o milagre, ele resolve um problema, mas ele não é garantia de relacionamento com Deus. Não é garantia, irmãos. Nós vemos leproso. 10 receberam milagres, um só voltou. Então o milagre, ele não é garantia. O que é garantia de relacionamento com Deus é a presença. Agora a questão é, eu não sei qual é o tipo de cristianismo que você está vivendo ou apresentando para aqueles que cercam. E nós estamos ministrando nesses dias sobre ganharmos a próxima geração, sobre ganharmos aqueles que nos cercam, aqueles que nos estão à nossa volta. Mas a questão é, qual estilo de cristianismo que eu estou ensinando? Qual tipo de cristianismo eu estou vivendo, eu estou apresentando para as pessoas? Eu não sei qual você tem ensinado, mas abra lá em João 17:3. Este é o cristianismo que nós devemos apresentar. É o que Cristo apresentou. João 17:3. E a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, irmãos, a maior riqueza do Evangelho não é o que nós recebemos, é quem nós conhecemos. Essa é a maior, não o que você recebe, é quem você conhece. Muitos andam com Deus, muitos falam com Deus, mas muitos não conhecem a Deus. Nós vemos alguns discípulos de Cristo. Vocês chegaram a ele e falaram: Mestre, curamos em seu nome, expulsamos demônios em seu nome, operamos tantas coisas em seu nome. E que Jesus diz a eles? Apartai-vos de mim, que eu não os conheço. Mas pastor, que mensagem dura, não, irmãos. O Senhor, ele deseja despertar a igreja, abrir os meus olhos, abrir os seus olhos, para que possamos experimentar aquilo que o Senhor tem para nós. Compreenda isso. A presença, ela tem o poder de produzir descanso em nós. O verso 14, o que diz no verso 14? Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te o que, irmãos?
no verso 14. Abra lá no verso 14, por favor. Êxodo, no verso 14. Êxodo 33, 14. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo. E o que o Senhor daria? Descanso. Talvez há muitos aqui que estão cansados na alma, alguns cansados no espírito, outros cansados mentalmente, profissionalmente, fisicamente, cansados de uma circunstância, cansado de uma, não sei, de alguma coisa da sua vida, de alguma forma que está paralisada, que você quer a solução disso. Mas o Senhor disse: se a minha presença estiver contigo, te darei descanso. Mas sabe qual é a questão? Que nós achamos que o descanso, ele é a ausência do problema. Não é. Descanso é você estar na presença. O descanso verdadeiro, irmãos, ele vem, não é quando todos os nossos problemas desaparecem. O descanso ele vem, é quando sabemos que Deus está comigo. Irmãos, eu ando de carro aqui com muitos irmãos, mas eu confesso que quando eu ando com o Lucas, eu descanso na questão de multa, de polícia parar. Irmãos, eu confesso, de verdade, irmãos, sendo bem sincero e transparente com os irmãos, o pezinho dele é um pouquinho mais leve, olha esse bom irmão aqui. E, irmãos, eu fico bem descansado, muito tranquilo, muito tranquilo. Agora, quando eu estou ali mais atento, mas muitas vezes a gente já junto, vai no mercado, no pós-culto, comprar alguma coisa, ele fala: vai dirigindo. Quando a gente foi buscar a camiseta, eu falei: Lucas, pode ir. Ele: pastor, mas pode andar quanto? Eu falei: fica à vontade, eu toda sua. Eu fico em paz. Por quê? Porque eu sei que tem a autoridade da lei junto comigo. Vocês vão estar compreendendo? Mas quando nós temos esse pensamento que o Senhor está com você, você descansa na sua saúde, você descansa no seu casamento, você descansa na sua casa, você descansa na sua empresa. Por quê? Porque a maior autoridade do Senhor ele está contigo. E aí o descanso vem. Não quer dizer que os problemas sumiram. O mundo está caindo, as coisas trancos e barrancos, despedaçando. Mas eu estou descansando porque eu sei que o Senhor está comigo. Essa é a questão, irmãos. Há pessoas cercadas de confronto, há pessoas cheias de ansiedade, há pessoas enfrentando batalhas, mas ao mesmo tempo estão cheias de paz. Olha o contexto: Paulo na prisão. Paulo não estava para ser preso e solto em alguns dias, porque o evangelho não iria parar. Então Paulo foi morto. Mas quando ele estava em meio do processo na prisão, o que ele deveria fazer? Meu Deus, Senhor, faz um milagre. Senhor, manda um terremoto. Senhor, derruba aqui, abre as correntes, as cadeias, os cadeados, derruba as paredes. Senhor, faz um milagre. Não. O que ele estava fazendo? Ele estava louvando ao Senhor, porque os olhos dele não estavam ali fixos no resultado, mas estavam fixos na presença de Deus. Estevão em uma praça, cercado por fariseus, por líderes religiosos, e as pessoas declarando: negue esse teu Deus. Então, como que Estevão morre? Apedrejado. Mas lágrimas, entristecimento, medo, angústia? Não, louvando, adorando a Deus. Por quê? Porque independente do caos, da condição de morte, ele sabia que o Senhor estava com ele. Essa é a questão, irmãos. Não sei se foi assim que aconteceu, mas imagine que Daniel, na cova do leão, estava com o leão na cabeça e fazia cafuné assim no leão. Não estava ansioso, não estava desesperado. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Irmãos, se você estiver enfrentando qualquer circunstância nesses dias,
Saiba disso, o Senhor, Ele está com você. Sabe, creia nisso da parte de Deus. Sabe, a diferença não é a circunstância, a diferença é a presença de Deus. Paz não vem de ausência de problemas, a paz vem da certeza que eu sei que Jesus está no meu barco, e o meu barco não vai afundar, porque Ele está nesse barco. Amém, irmãos? Quantos estão compreendendo? Quantos estão descansando? Sabe, não busque pelas bênçãos desses dias, irmãos. Não busque pelas mãos de Deus. Eu não quero trocar esse fundo, está esquisito. Você quer um casamento, irmãos? Aleluia. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Então, milagres não é garantia de relacionamento. Qual a pessoa está ao seu lado? Milagre não é garantia de relacionamento. Sabe por quê? Se for garantia, tem um louvor que fala: se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer. E aí a questão é, se o milagre for a minha garantia de relacionamento, o que vai acontecer? Quando Deus não fizer, não há relacionamento. Então a presença sim é quem sustenta quando o milagre não acontece. Nós vemos Paulo orou a Deus, pedindo para quê? Que o Senhor removesse o espinho na carne. A Bíblia não deixa claro qual era o espinho na carne, se era enfermidade, se era um pecado, não sei, não deixa claro, não é explícito para nós. Mas o que o Senhor falou para Paulo? Não, a minha graça te basta. Ou seja, não, a minha presença te suporta. Mas a questão é que todos gostam de servir a Deus quando o vento está a seu favor. É muito bom falar de Deus, irmãos, quando as coisas estão fluindo, quando as coisas estão acontecendo, quando os resultados são rápidos, mas a questão é: e quando Deus não faz? E quando Deus se cala? E quando Deus diz não? E agora? Sem milagre, sem presença. Mas se você tem a presença ela pode suportar o seu relacionamento, mas o milagre não. Irmãos, o milagre ele não é a busca da caminhada cristã. O milagre ele tem um objetivo: atrair e chamar a sua atenção. Todos os milagres que Jesus fez, primeiro Jesus operou o milagre, o milagre então chamava a atenção. Então multidões iam atrás de Jesus. Muitos eram multidões, outros seguidores ocasionais e outros eram discípulos. Discípulos queriam a presença. Seguidores ocasionais e multidão queria apenas suprimento. E então a multidão ia atrás de Jesus porque sabia que ali havia algum suprimento. O suprimento acontecia, o que eles faziam? Voltavam para as suas vidas. Isso não é relacionamento. Então, irmãos, quando você valoriza mais os presentes do que a presença, é neste momento que nós descobrimos a quem nós estamos seguindo. Se eu estou seguindo as minhas necessidades, ou se eu estou seguindo a presença de Deus. Ontem eu fiz um teste lá em casa lá com os meus filhos, falei, essa mensagem está aqui no meu coração há alguns dias, e o Gabriel estava lá jogando videogame. Eu falei, Gabriel, vamos ali com o pai? Ele aonde? Eu falei, filho, tem que ir nos lugares, tem que ficar em jantar, tem que ir em tal lugar, tem que comprar suplemento. Aí, pai, mas para quê? Eu falei, não, filho, só fazer companhia para mim, só para presença. Ele, pai, não falou não. Eu falei, certeza que não. Falei, bem, então vai. Eu cheguei no quarto, vai lá, ô Duda, oi pai.
comigo? Aonde? Em todo lugar. Então, eu pergunto. Mas para quê? Por quê? Não, só de companhia. Ai, irmãos, diante de Deus, Deus é Deus da minha vida. Eu falei pros dentro de mim, eu falei, eu vou levar eles, eu vou abençoar eles. A Duda falou que estava precisando comprar roupa, algumas coisas. Eu falei, eu vou abençoar eles. E à noite, eles resolveram não ir, eu saí, comprei, fiz umas coisas que tinha que fazer. Aí mais tarde, antes de dormir, eles vão lá, dão um beijo. Aí eu falei, pai, tem que comprar roupa. Eu falei, filha, perdeu essa oportunidade. Que ela já passou a visitação, ela vai estar na sua porta. Porque eu tenho certeza absoluta que se eu tivesse falado, eu vou te dar isso, vou te dar aquilo, vou te dar isso, certeza que ela vai contar qualquer um. Mas o que aconteceu? Valorizaria mais o presente do que a presença. Só que muitas das vezes, nós não pode olhar para todo lugar e falar, nossa, muitas vezes somos nós diante de Deus. Ah, se o senhor fizer tal coisa, eu consagro um pouco mais. Ah, mas se tal coisa acontecer do meu jeito, aí eu estou melhor. Não, mas se Deus fizer, então eu vou amar a mais. Estamos na mesma condição. No final, você não está preocupado com a presença, você está preocupado com aquilo que você vai receber. Isso não é cristianismo, irmãos. Daniel, lá no livro de Daniel, capítulo 3, a partir do verso 17, nós sabemos que nesse contexto, o rei Nabucodonosor, ele levantou uma estátua muito grande de ouro, e então ele decretou que todos deveriam se prostrar e adorar aquela estátua, quando os sons, as músicas tocassem. Então, dentro deste povo, havia ali 3 judeus, 3 homens de Deus: Sadraque, Mesaque e Abednego. Os 3. E eles rejeitaram se prostrar e adorar, porque eles sabiam que havia somente um Deus, havia somente um Senhor. Achou? Daniel, capítulo 3, a partir do verso 17. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Mas o interessante é que esses jovens, o que eles fizeram? Eles não foram orar, olha Deus, se eu me livrar do fogo, então vou falar para ele que não, tá? Mas que eu não vou adorar. Eles não foram negociar com Deus. Eles foram claros, olha Rei, se Deus nos livrar, se Ele quiser nos livrar, amém. E se Ele não nos livrar, eu continuo com a minha fé sabendo que Ele é Deus. Ou seja, a minha fé, a minha convicção não está baseada nas circunstâncias, ela está baseada em quem Deus é. Então eles entenderam esse algo profundo, que Deus continua sendo Deus, mesmo quando Ele decide não agir. Alguém já orou para Deus, Deus falou não? Ele vai. Está vendo? Irmãos, eu conheço pessoas que vão jogar empurradas com Deus, feridas. Tem pessoas hoje que são feridas com Deus. Você pode dizer, meu Deus, como pode? Tem, irmãos. Pessoas feridas com Deus. A fé não depende de circunstâncias favoráveis. Na verdade, a fé é o exercício de circunstâncias opostas. Ela funciona na contramão. Mas a fé madura, ela depende da presença de Deus. Não interessa o caos que você está vivendo. Os 3 foram lançados na fornalha. Foram consumidos? Sim ou não? Mas qual a questão? A resposta deles vieram antes mesmo do acontecimento. Eu vou entrar naquela fornalha. Para morrer, Ele é Deus. E se eu não morrer, Ele continua sendo Deus. A minha fé não está nesse fogo. A minha fé não está na minha vida. A minha fé está em quem eu creio que é.
Amém, irmãos? A fé que descansa na presença. Sabe, o Senhor está te levantando nesses dias. O Senhor está pelo céu sobre a sua vida. Mas tudo isso não é a seu bel favor. Tudo isso não é porque você é a última bolacha lá do pacote de traquinas. Mas é porque o Senhor deseja fazer algo através da sua vida. O Senhor deseja conduzir algo através da sua vida. Então creia nisso. Moisés viu coisas, irmãos, que poucos homens viram. Pouquíssimos homens viram. Mas a oração de Moisés, irmãos, não foi assim: Senhor, faz mais um milagrezinho. Senhor, faz mais uma coisinha. Senhor, dá mais o seu jeitinho. Não foi: Senhor, sem a tua presença, eu prefiro ficar no deserto. Irmãos, o deserto é lugar tenso. Deserto não é lugar de conforto, de prazer. O povo andava, ficaram 40 anos no deserto. Moisés ouviu blasfêmia, ouviu reclamação, teve assassinato. Irmãos, foi um momento terrível. Mas mesmo terrível, é melhor estar no momento na presença do que no lugar de conforto e ausente. Amém, irmãos? Feche seus olhos. Quero orar por você nessa manhã. Sabe, talvez há dias que você está enfrentando gigantes. Talvez sejam dias que os seus passos estão um pouco mais lentos. Talvez sejam dias de dependência total. Mas essa manhã você tem a oportunidade, sabe, de dizer ao Senhor: Senhor, é melhor estar no deserto da tua presença do que no palácio sem o Senhor. Sabe, se este é o seu caso, nesses dias você tem valorizado mais aquilo que o Senhor pode te dar, aquilo que Ele pode te oferecer, sabe, se arrepende no seu coração, com sinceridade diante de Deus. O Espírito Santo de Deus, abra sua boca, ore ao Senhor, fale com o Senhor, rasgue seu coração diante de Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, sonda neste momento cada coração, cada pensamento. Muda, Senhor, muda as origens, muda os destinos. Pai, transforma os alvos. Pai, que em nome do Senhor Jesus, todas as distrações, Pai, sejam, ó Deus, aniquiladas. Pai, que as escamas dos olhos caiam por terra. Pai, para que os olhos e os ouvidos estejam sensíveis para ouvir, para enxergar, Pai, aquilo que o Senhor tem. Pai, guarda nessa manhã cada coração, aqueles os quais estão ansiosos, aqueles os quais estão, Pai, desesperados. Que a tua presença opere, que a tua presença traga paz. Pai, que a tua presença não seja, ó Deus, apenas uma visitação, mas que ela seja permanente, que ela seja morada. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor, Pai, que não se aparte de nós a tua presença, que teu doce Espírito esteja sobre nós. Pai, não permita, Senhor, que sejamos insensíveis, que sejamos céticos, incrédulos, apáticos. Pai, nos dê sensibilidade espiritual nesses dias, para discernir, para compreender
tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós, reservado para cada um individual, reservado para o coletivo, para o familiar, para como igreja. Pai, desperta, Senhor, desperta aqueles que dormem, aqueles que cochilam, desperta, Senhor. Pai, libera um novo tempo, em nome do Senhor Jesus.